Bom dia, boa tarde, boa noite. Será que podemos ser realmente felizes? Essas e outras perguntas vamos nos aprofundar logo mais a partir da teoria desse grande filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, tá? Bom, gente, Schopenhauer, ele nasce em 1788 e morre em 1860. Schopenhauer, pessoal, ele ainda quando jovem muito promissor, escritor, né? Só que não só Schopenhauer, que viveu naquela época na Alemanha, ele foi muito ofuscado pela genialidade do Hegel, né? O Hegel, digamos assim, foi o último filósofo, né, que tinha um sistema completo, aquela coisa toda, muito paparicado. Então, filósofos como Kierkegaard na Dinamarca, né, Schopenhauer na Alemanha, ficou muito ofuscado, digamos assim, com a atuação, né, e o peso de Hegel, tá? Mas eu confesso que eu prefiro Schopenhauer, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então quero deixar muito claro esse detalhe. Bom, gente, para que nós possamos compreender, né, um pouco do pensamento de Schopenhauer, vale salientar um pouquinho do lado pessoal do Schopenhauer, tá? Para nossa surpresa, Schopenhauer, apesar de ter sido reconhecido, né, já numa idade mais avançada, a sua filosofia foi reconhecida, o Schopenhauer não se dava bem com a própria mãe. Tá, professor, mas por que essa informação? Vocês vão entender, né, o porquê dessa informação, porque isso aí vai interferir também na sua visão de mundo, vai interferir na sua relação com as pessoas. Haja vista que Schopenhauer preferia, tá, os cachorros do que as pessoas, para você ter ideia, né? O seu amor pelos pets, digamos assim, ele falava muito melhor dos animais, dos cachorros, do que das pessoas. Pra gente não criar aquele clichê, o Schopenhauer era um pessimista, era ranzinza, não, a questão não é essa. Então, o Schopenhauer não se dava bem com sua mãe, né? Temos aí relatos de que eles brigavam muito, né? Estavam sempre discutindo. Então, obviamente, isso mais cedo ou mais tarde resvalaria na própria relação do Schopenhauer, na relação amorosa, na relação íntima com outras mulheres, ok? Por assim dizer. Então, é como se Schopenhauer visse nas outras mulheres o reflexo de sua mãe. E como ele não se dava bem com a mãe, então você já deve imaginar como era difícil o Schopenhauer manter um elo amoroso, manter um elo emocional, né? Ou então um elo romântico com outra pessoa. Tudo bem? Beleza? Então fica claro aí, já fica essa dica logo no início. Outro detalhe interessante, pessoal, que o Schopenhauer, ele influencia muita gente. Ele influencia muita gente que vem depois dele, tá? Ele influencia Nietzsche, ele influencia Freud, né? O próprio Lacan, você lê no Lacan, você vê muita coisa de Schopenhauer, ou seja, o Lacan, que já bebe da água do Freud, da inspiração freudiana, né, também pega muito do Schopenhauer, tá certo? Vocês vão entender por quê. O próprio Jung, que foi dissidente do Freud, o Jung seria, digamos assim, o filho que o Freud não teve, né? E ele teve que romper com o mestre Freud. O próprio Jung, na sua psicologia, você também vê resquícios, traços da influência de Schopenhauer, tá bom? É bem interessante. Então vamos mergulhar nesse mundo interessantíssimo de Arthur Schopenhauer. Vem comigo. Bom, pessoal, para começo de história, o Schopenhauer achou muito importante restaurar, digamos assim, a visão do Kant. Olha que eu estou falando de iluminismo, tá? Eu estou falando do Kant, do Immanuel Kant, que dizia que tinha uma pergunta base. Ele fazia essa seguinte reflexão: será que podemos conhecer as coisas como elas realmente são? Será que de fato podemos conhecer? Bom, depois vieram outros pensadores, né? O próprio David Hume coloca uma pedra no assunto, digamos assim, com o seu ceticismo, mas Schopenhauer posteriormente diz assim: opa, vamos voltar aqui a Lecante, porque o assunto não se esgotou. Então, como é que Schopenhauer ele vai entender o mundo
ele vai entender o mundo como vontade e representação, tá certo? Vamos pegar esses dois conceitos. O que seria o conceito de representação? O que seria o conceito de vontade na filosofia schopenhaueriana, digamos assim, tá? Então, para Schopenhauer, pessoal, a ideia de vontade seria uma energia que move o mundo. A vontade move o mundo. Seria mais ou menos o que Freud diria depois de libido. A libido moveria o mundo, tá certo? Então, para Schopenhauer, o mundo ele é movido pela vontade. E o ser humano, obviamente, também, né? O que move o ser humano é a vontade, são os desejos. Porém, tem um detalhe aí. Os desejos, eles não podem ser saciados, tá? Esse ser humano, ele não pode ser preenchido, digamos assim. Mas eu vou chegar lá, Primeiro, eu só quero que vocês entendam que o conceito de vontade é inerente ao mundo, é inerente a todos os seres humanos também. O ser humano é um ser desejante, é um ser que possui vontade. O mundo já seria a representação dessa vontade. Ou seja, será que o mundo, agora resgatando um pouquinho do Kant, né? Será que o mundo de fato é o que realmente estamos vendo, o que estamos tocando, o que estamos sentindo? Tudo bem que seja. Porém, contudo, no entanto, Schopenhauer vai dizer que é a expressão da nossa vontade. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Nós temos na política brasileira incríveis megalomaníacos, digamos assim, tá? Eu sou de Fortaleza, aqui, Fortaleza, Ceará, e nós tivemos no poder, eu não vou citar nomes, mas assim, quem está por dentro da política vai reconhecer e vai saber de quem eu estou falando, né? Mas assim, nós temos políticos megalomaníacos. Aqui em Fortaleza, tivemos um governador que tudo que ele desejava, ou que ele realmente realizava, tinha que ser grandioso, tinha que ser esplendoroso, tudo muito exagerado. Inclusive as suas intervenções políticas, de um exagero que quase lhe custou a vida. Então, assim, tem essa ideia de tudo grandioso. Isso é uma expressão da vontade. Vou dar um exemplo. Se você... Pronto, vamos dar um exemplo pelo mundo agora, saindo um pouco aqui da minha terrinha, tá? Vamos dar um exemplo. Se você pensa França, você imagina o que? A Torre Eiffel. E o que é a Torre Eiffel, pessoal? A Torre Eiffel nada mais é do que um monumento suntuoso. Se você vai beber um pouco de Freud, estou aqui com a coleção do Freud aqui atrás de mim, se você vai beber um pouco do Freud, você enxerga Schopenhauer. Porque a Torre Eiffel é a expressão da vontade. Se você coloca uma lente mais freudiana, você vai ver que a Torre Eiffel ela tem um símbolo fálico. Ela tem um símbolo fálico que remete o quê? A poder, ao machismo, remete ao poder do homem, tá certo? Se você pensa nas antigas Torres Gêmeas, 2 falos. Para os americanos não bastava um, tinha que mostrar que era 2 torres mostrando o poder financeiro, quem manda no mundo. Mas o seu espaço aéreo, o espaço aéreo mais seguro do mundo, foi comprovado que não era tão seguro assim. Então, tudo à nossa volta é expressão dessa vontade, tá certo? Então, você vai fazer sua análise. Será que o mundo tá legal? Será que o mundo tá bacana? O mundo é um lugar bacana de se viver? Bom, vocês que vão me dizer. Pro bem ou pro mal, é expressão da vontade. As construções humanas, tudo isso advém da vontade, tá? Do indivíduo. Então vamos lá. Então, para Schopenhauer, conhecemos o mundo não do jeito que ele é. Ou seja, não conhecemos a essência do mundo, e sim a sua representação. Beleza? O Schopenhauer ele vai começar criticando os gregos, porque os gregos, ele usava aquele ditado grego que dizia assim: mente sã, corpo são. Mente saudável, corpo saudável.
O homem grego tem que procurar virtude. Eu até fico pensando às vezes em algumas discussões nessa história de desejo, de vontade, né? Essa coisa das pessoas procurarem no amor romântico se completar, e aí o que nós acabamos tendo é frustração, né? Porque você tenta se completar, vem essa ideia de amor romântico, o próprio mundo exala essa ideia em cinema, em estilo de vida americano, o que quer que seja, tá? Mas voltando um pouco para os gregos eles valorizavam o uso da razão. Os gregos valorizavam a virtude e deixava essa vontade, as emoções postas de lado, principalmente as paixões. As paixões humanas. As paixões humanas eram vistas pelos gregos como doença. Daí você tira a palavra paixão, vem do prefixo grego patos, ou seja, doença, sofrimento. Você está apaixonado, você está sofrendo. Agora, por que o ser humano sofre? Porque ele não se completa. Ele tem uma relação de sofrimento justamente com sua vontade, com seus desejos. Então Schopenhauer, ele admite que o ser humano é um ser desejante, tá? Ele admite. O que ele não admite é que esse ser humano, ele tem satisfação. Ao contrário, Schopenhauer vai analisar, primeiro, ele se desilude com o mundo. Porque o mundo não é o que é. O mundo é representação da vontade. Então ele deve achar esse mundo uma merda, uma droga, porque da forma que ele comenta, o mundo é uma droga. Agora, por que esse mundo é uma droga? Porque nós que vivemos nele somos seres desejantes e esses desejos nunca são saciados. Dá para lembrar Freud? Dá para lembrar Lacan? Veja, olha só, nunca são saciados. E aí, o que fazer? Vocês pensam, pessoal, que é fácil estar vivo? Coisa mais fácil é morrer. Estar vivo, não. Sobreviver é muito mais difícil. Tá? Então, o Schopenhauer ele vai trazer essa discussão. Né? Ele vai trazer essa discussão, essa relação do homem com os desejos. Me faz lembrar também uma frase de Platão sobre o amor. Abre aspas. Ama-se sobre tudo que não se tem. Fecha aspas. Olha a ideia de amor platônico. Ama-se sobre tudo que não se tem. Né? Quer dizer, eu acabo desejando, eu acabo amando a fantasia que eu projeto. Não é à toa que quando você quer muito uma coisa, que tem essa coisa, quando tem não quer mais. Você vai ao shopping, recebeu a mesada, ou recebeu o teu salário, ou tá com grana. Você vai começar a torrar grana, gastar, olha para aquilo, parece que as coisas na prateleira reluzem, né? Como se dissesse, me leva, né? Aí você vai por impulso, compra aquilo lá. Quando chega em casa, que põe sobre a mesa e diz, ué, mas por que eu comprei isso mesmo, hein? Não sei, não deveria ter comprado. Você acaba depois. Ou seja, olha a questão da lei do desejo. Né? Você também vai conferir muito isso nos filmes de Almodóvar, do espanhol Almodóvar, né? Ele vai trabalhar muito com essa ideia de desejo que não é satisfeito. Então Schopenhauer ele vai dizer o seguinte: olha, pensando bem platonicamente, ama-se sobre tudo o que não se tem. Eu não amo o objeto que eu desejo. Eu amo a fantasia que eu faço do objeto. Eu amo a idealização, porque toda idealização ela é perfeita. E quando você conhece a coisa como ela é, você tem uma frustração muito grande. O Schopenhauer vai chamar isso de tédio. Quem chama isso de frustração é mais o Freud. Lacan também, tá? Então o Schopenhauer vai dizer, logo depois ocorre um tédio. Ou seja, dá para explicar muitas situações, inclusive da vida privada. Poxa vida, às vezes alguém vem perguntar, poxa Valber, mas por que, o que acontece com a cabeça daquela pessoa? Estamos juntas, naquele calor da emoção e de repente, pá, acaba aquela magia. Ele vira para o lado, ou quer sair de perto de mim. O que está ocorrendo? É nojo? É medo? É asco? Não, não é nada disso. É uma angústia. É um tédio. É uma angústia, muito provavelmente, de não ter sido suprida a expectativa. A expectativa tem a ver com o desejo, porque o que o desejo quer, ele quer ser acolhido, ele quer ser preenchido, mas isso não ocorre. Por quê?
Não é aquilo que queremos, é a fantasia daquilo, beleza? Pegaram a ideia? Então, o que Schopenhauer vai fazer em relação a esse sofrimento? Em relação às dores do mundo? O Schopenhauer ele vai dar uma receita e ele vai buscar as influências no Oriente. No budismo tibetano, ele vai buscar as influências no hinduísmo. O Schopenhauer foi um profundo conhecedor, daí a influência também que Jung vai ter de Schopenhauer. Né? O Jung mergulha de cabeça nas doutrinas orientais. Você vai, para quem vai estudar Jung, vocês vão se aprofundar em termos bem, se é que eu posso falar assim, orientalistas, tá? O Jung também vai entrar no ocultismo, né? Vai estudar a espiritualidade bem mais profundamente, por isso que as pessoas acham que Jung é complexo e tal, e de fato mas depois fica muito claro, né? Então o Jung ele vai ter essa afinidade, ele vai ter essa influência do Schopenhauer no tocante à questão da espiritualidade. Então o que Schopenhauer vai propor para amenizar esse sofrimento? Porque ele é taxativo, a vida é sofrimento. Schopenhauer é ateu, ele não vai se segurar numa desculpa, numa crença em Deus. Não, ele ainda diz, faz uma ressalva, olha, se Deus existe, é muito insano, porque existe muito sofrimento. Vai acabar ferindo a questão da onisciência, Deus sabe de tudo, onipotência, ele pode tudo, e onipresença, ele está em todo lugar. Porque existe o mal no mundo, né? Então, Deus ficaria ali só olhando, como se estivesse assistindo TV, ou na rede social, só se divertindo. Bom, Schopenhauer ele não vai por essa linha, ele não vai crer em Deus nesse sentido, porque senão para ele Deus seria um sádico. Ok? Então, o que Schopenhauer vai propor? Né? Ele vai propor uma espécie de ascese, uma espécie de ascetismo. Ô professor, o que significa ascetismo? Mortificação do corpo. Se você for estudar as antigas doutrinas, as doutrinas helenísticas, que depois vai influenciar a Idade Média de uma forma muito veemente, tá? Principalmente os primeiros anos ali da igreja, aquele poder da Idade Média, né? Muito forte. Então vai ter essa relação de mortificação do corpo. Eu terei que mortificar meu corpo para ter o mínimo de satisfação. Ou então, numa aposta, uma satisfação espiritual. Então Schopenhauer ele vai propor, por exemplo, aqui, né, um caminho diferenciado. Um caminho diferenciado. Como, por exemplo, o Schopenhauer diz que a arte é uma forma de saída. A arte seria um paliativo para amenizar a dor do viver. Porque a vida é sofrimento. Por que a vida é sofrimento? Porque eu sou um ser desejante e esse desejo não sacia, não é saciado. Então a arte, ela vai me servir de subterfúgio. Vai ser uma coisa que vai apaziguar um pouco mais a minha relação com a arte. E à medida que eu for me aproximando nas formas, mergulhando nesse mundo estético, tá? Eu vou mudando a minha visão. Eu vou começando a enxergar as formas, as essências das coisas. A arte tem muito a ver a estética, né? A parte filosófica que leva à busca desse belo, à busca desse ideal, né? Esse ideal de beleza. Então, nos serviria ali como um paliativo para amenizar a dor, certo? O Nietzsche também, ele vai dizer que a arte vai salvar. A arte salva, é o caminho, né? Ele tem essa influência também, logo depois de Schopenhauer. Outra medida também, pessoal, o Schopenhauer, isso aqui assemelha muito o budismo, é essa história de ser uno com o mundo. Quando você já está no estágio mais elevado, através do caminho da arte, através de um caminho que já beira a espiritualidade, você já não sente o amor individual. O amor, ele é coletivo. Ele é o amor pela humanidade. Você já nota uma espécie do que eu chamaria de sublimação. Essa palavra só vai ser utilizada com Freud, já bem depois. Mas o Schopenhauer já dá a entender essa ideia de sublimar, tá? De colocar no lugar, de substituir. Ou seja, você já não vai sofrer tanto pela questão do amor individual, pela questão do amor romântico. Não, você vai ter um amor pela humanidade. É o que ele diria de olhar com os olhos do mundo, né? É um amor maior.
Lembrou agora um pouquinho a música do Jota Quest, né? Quero um amor maior que eu, né? Quer dizer, eu experimentei isso quando fui pai, por exemplo. Até então você tem um amor egoísta e aí você descobre um amor maior, né? Um filho, uma filha. Nesse caso eu tenho duas filhas. Então descubra um amor maior. É a partir desse momento que há uma cisão, né? Acaba aquele teu, ou ameniza aquele teu egoísmo, aquele teu individualismo. Porque você já se abre para o outro. E Schopenhauer propõe ir além, se abrir para o mundo, ter um amor muito maior, um amor à humanidade. Um outro caminho que Schopenhauer desenvolve também, ainda dentro desse campo da espiritualidade, seria a questão da ataraxia. O que é a ataraxia? É o desapego, é a verdadeira indiferença diante de um mundo. Diante de um mundo que não vai me oferecer subterfúgio. Ao contrário, esse mundo vai me machucar. Esse mundo vai me ferir. Então Schopenhauer, ele propõe essa indiferença. Ataraxia significa indiferença, né? Os problemas vão vir, se é problema tem solução. Eu já penso, já faço uma reflexão filosófica. Ah, tô com problema, estou, tá, é problema, então tem solução. Então eu posso ter uma postura diante dos problemas. Meu amigo, pode vir que eu enfrento, tá? Ou seja, é andar feito vaca, cagando e andando. Ou seja, não está nem vendo. O problema vai vir e você está completamente indiferente ao problema. Porque o problema é mundano. Você tem outras preocupações. Você já está com a relação com a alma do mundo. Ou seja, tudo bem, o Nietzsche vai fazer uma crítica a esse ponto, a Schopenhauer, porque o Nietzsche bebeu da fonte do Schopenhauer, mas vai dizer que o Schopenhauer é pessimista, porque ele nega a vida, enquanto o Nietzsche, com o amor fati, o conceito de amor fati, ele vai dizer, olha, me chamam de pessimista, mas eu sou um realista, porque eu digo sim à vida. O amor fati é dizer sim à vida, e Schopenhauer não. Ele mantém esse ascetismo, essa ideia de negação da vida como ela é, tá? E ele busca essa sublimação através da espiritualidade. Daí você vê o amor que Schopenhauer tinha pelos animais. Ele dizia que os animais tinham um amor sincero. Não tinha subterfúgio, não existem máscaras para os animais. Né? Estava até analisando. Eu tenho amigos que preferem gatos, outros que preferem criar pets, cachorros, né? Mas o cachorro é aquele amor. Nossa, eu tô ali o tempo todo jogado, apaixonado, carente. O gato não, ele é mais individualista, ele ama a maneira dele, na hora que ele quiser, quando ele quiser. Então, assim, vai depender muito da personalidade de cada um. Então, assim, eu queria passar um pouco dessa ideia de Schopenhauer, né? Dessa ideia de combater esse vazio, essa angústia, esse tédio, ressignificando com a postura mais ascética, mais espiritualizada nesse sentido, tá? Mas para o mundo, Schopenhauer dizia, não, o mundo é representação da vontade humana. E o mundo tá uma droga, tá? Eu tenho outras maneiras de amenizar essa dor de estar vivo. Porque depois você se liberta, com a morte você se liberta. Schopenhauer, com essa crença, com essas influências orientais, com certeza ele muito provavelmente poderia, ainda dentro de uma linha budista, né, que o budismo, como diz Nietzsche, ele não promete nada. O budismo, eles tendem a pensar o seguinte, para os budistas a reencarnação é fato. O que é fardo é se manter nessa linha de nascer, morrer, reencarnar, é um fardo para os budistas. Então, eles querem romper esse ciclo que no hinduísmo é chamado, perdão, de samsara. O ciclo da vida e da morte. Então, o cara quer sair disso. Ele quer ir direto para o nirvana. Mas aí, quando você vai estudar o budismo, o nirvana te deixa uma outra dúvida. O que é o nirvana de fato? É o nada absoluto? Onde há a extinção do ego, ou é o tudo absoluto? Só iremos saber quando tivermos essa experiência, né? Mas muito provavelmente nós não estamos evoluídos ao ponto de ir direto para o nirvana e, né, pular ou driblar o samsara, que é o ciclo de nascimentos e mortes. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A ideia não é tentar explicar Schopenhauer, a ideia é trazer mais dúvidas e fazer com que nós sejamos mais criativos diante da vida. Viva a vida!
viva a arte, né? Siga refletindo, aproveitem, carpe diem. Até a próxima, galera! Hoje falamos do grande Arthur Schopenhauer. Fui!